Este próximo painel, que será o segundo da tarde de hoje, abordará o tema o uso sustentável dos recursos naturais. Carlos Henrique Mendes, gerente de Meio Ambiente do Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis. José Fernando Coura, presidente do Instituto Brasileiro de Mineração. Marcelo Moraes, coordenador do Fórum de Meio Ambiente do Setor Elétrico. Marco Polo de Melo Lopes, presidente do Instituto Aço Brasil. Mário William Esper, gerente de Relações Institucionais da Associação Brasileira de Cimento Portland. Nilson Pereira Souza, coordenador da Comissão de Recursos Naturais da Associação Brasileira do Alumínio. Ainda bem que não houve aquilo, é outra das minhas piadas favoritas que eu copiei do Ariano Suassuna. Não sei, o Ariano Suassuna é uma dessas figuras extraordinárias do ponto de vista humano, assim, da compreensão que ele tem da nossa cultura popular. E lá na emissora é sempre difícil levar o Ariano Suassuna para conversar, porque ele não gosta de viajar de avião, mora no Recife, a gente é tudo aqui Rio, São Paulo, né? E recentemente nós conseguimos que ele viesse para fazer uma palestra sobre cultura brasileira para todos nós lá. Por incrível que pareça, a gente perde a noção do que é o público brasileiro. E ele ficou louco da vida, porque assim que ele viu o programa, estava escrito assim, coffee break. Ele falou, no país do café vai ter o coffee break? Eu não acredito. Então, a grande sorte nossa aqui é que não teve o coffee break, que o pessoal todo se dispersa. E eu acho que a discussão que vem agora é, de novo, do meu ponto de vista, uma das mais quentes, realmente. Nós somos descritos no mundo inteiro, qualquer estrangeiro que pensa Brasil, além daquelas outras coisas óbvias que eu não vou repetir, pensa um país extraordinariamente privilegiado por aquilo que a natureza, por aquilo que Deus nos deu. Todo mundo tem, lá fora, eu fui correspondente 21 anos fora do Brasil, as pessoas informadas, pouco informadas sobre o Brasil, têm em relação ao nosso país a ideia de uma riqueza natural, de um país com possibilidades do ponto de vista daquilo que a gente já encontrou, já estava aqui, como quase nenhum outro. Talvez, eu sou velho o suficiente para me lembrar do nascimento do Partido Verde na Alemanha, por exemplo, e dos primeiros grandes movimentos que na época se chamavam ecológico, né? Até essa palavra caiu em desuso quando a gente fala do ativismo ambiental, que tinham como alvo primeiro o que eles chamavam destruição da natureza. Essa discussão evoluiu de maneira complexa hoje, nem preciso repetir isso para vocês. Então, é um clássico das questões de economia e meio ambiente estabelecer em que medida é possível prosperar, prosseguir, crescer e não destruir, de fato, aquilo físico colocado ali pela natureza. A primeira pergunta, da mesma maneira como fizemos no primeiro bloco, aqui no primeiro segmento dessa tarde, é a mesma para vocês todos, e ela é suficientemente ampla, mas, ao mesmo tempo, suficientemente pesada, que obrigue vocês a refletir. Isso que nós consideramos uma vantagem comparativa do Brasil, em relação à nossa riqueza em recursos naturais, ela se traduz em vantagem competitiva? Marco Polo. Eu não entendi, porque eu sentei no meio, exatamente no ser primeiro, e já fui chateado. É porque eu tinha ensinado o truque, e aí você estava usando o truque muito obviamente. Aí eu falei... William, eu acho que, conceitualmente, essa colocação de que os nossos recursos sobre a ótica do país passam a ser uma vantagem comparativa, eu não sei se isso se aplica no caso da indústria. Melhor colocando, eu não sei se efetivamente a indústria ela tem se utilizado dessa colocação, desse princípio. Olhando especificamente para o meu setor, o setor aço, indústria do aço, nós temos aqui, de fato, um minério que é abundante, mas para o setor o minério é colocado em condições iguais que é colocado em qualquer parte do mundo. Ouvimos sempre falar da famosa matriz energética baseada totalmente em hidrelétrica e, no entanto, nós temos a energia mais cara do mundo, porque sabemos que há uma incidência monumental de tributos em cima dessa energia.
E eu vejo a colocação, William, no sentido de que esses recursos naturais permitiriam uma inclusão do nosso país, e eu entendo dos segmentos industriais dentro desse contexto global, da economia global, e na minha modesta visão, acho que o problema não é de inclusão, é de manutenção, porque os nossos segmentos industriais já estão num processo de competição nesse mundo globalizado, que no momento se encontra de cabeça para baixo, onde a variável maior é sempre a tentativa de acessar o mercado de um lado e defender do outro. E, dentro desse contexto, eu juntaria a palavra, ao conceito de sustentabilidade, a questão da competitividade. E eu acho que, em vez de olhar em termos de vantagem comparativa, eu vejo que nós temos muitas assimetrias que precisam ser corrigidas. Vamos lá. Boa tarde a todos. Boa tarde, William. Obrigado pela oportunidade aqui, a CNI. Bom, o setor elétrico, você usou a palavra competitividade, eu entendi competitividade, né? Sim. Foi competitividade. Então, para nós, essa é a palavra que realmente nos move, né? Como foi dito aqui, nós hoje temos uma das energias mais caras do mundo, eu não diria que seria a mais cara, uma das mais caras, e há menos de 20 anos o Brasil, há menos de 30 anos o Brasil já esteve entre as 5 energias mais baratas do mundo. Então, realmente houve uma inversão nessa nossa tabela de custos do setor elétrico, do insumo de geração. Que nada tem a ver com recursos naturais. Que nada tem a ver com os recursos naturais. Tem com o que ele falou, carga tributária, né? Mas também, hoje em dia, o custo que a gente tem para um empreendimento de geração hidrelétrico, por exemplo, em relação ao custo que um empreendimento similar ao que geraria a mesma coisa tinha 20, 30 anos atrás, é infinitamente maior. Tá? Então, o nosso custo de geração aumentou, principalmente em virtude dos custos socioambientais, e aí a sustentabilidade entra nessa conversa, e o setor é absolutamente responsável e consciente das suas obrigações socioambientais, mas volta até na discussão do painel anterior de o mercado consumidor ou o consumidor tem que saber que aquele custo socioambiental que está sendo inserido no processo de geração, aliado a uma carga tributária de encargos e tributos, na verdade, que é cruel, muito cruel no setor elétrico, traz uma energia um pouco mais cara para o consumidor. Então, o caminho que a gente busca no setor elétrico para a competitividade, sem dúvida ainda é utilizar o potencial hidrelétrico que a gente ainda tem, porque é uma energia mais barata, limpa e segura no ponto de vista de garantia de suprimento e segurança de fornecimento. Então, acho que o setor elétrico e a competitividade estão diretamente ligados, e principalmente ligada à geração de energia hidrelétrica, que é um privilégio que o Brasil tem, usando uma palavra que você utilizou, que poucos países do mundo têm ainda esse privilégio de contar com um parque de potencial hídrico tão abundante como o Brasil. Carlos Henrique, logo em seguida, okay. Você quer agora? Está funcionando? Está funcionando. Vai, vamos embora. Boa tarde, William. Boa tarde a todos da plateia, companheiros da indústria, meus colegas aqui. Eu entendo, William, que sim, uma vantagem dos recursos naturais brasileiros. E eu acredito muito nas nações no século XXI que tenham clima, solo, recursos hídricos e recursos naturais, minerais, energéticos e vegetais. É claro que é uma diferenciação. Isso nos leva a ser um país diferenciado. Mas todos disseram que, aliado à nossa capacidade e ao valor dos recursos naturais e minerais do Brasil, está a nossa capacidade. Eu até aqui gosto de lembrar um velho professor da minha escola de Minas de Ouro Preto, que ele dizia, os recursos minerais não existem, eles são feitos pelo homem. Imaginem vocês 5 gramas de ouro a 2.000 metros de profundidade, que tem que ser transformado em ouro, utilizando uma bactéria que come ouro, para separar esse ouro do rejeito. Portanto, engenharia, capacidade, tecnologia. E a nossa competitividade nos recursos naturais, ela é feita pela nossa capacitação da indústria brasileira. Porque tirar um minério do interior do Pará, do interior de Minas, rodar 600 quilômetros, 900 quilômetros, pegar um navio, circular 21 dias, 45 dias e chegar na China mais competitivo, é porque nós somos extremamente competentes. Nós vamos voltar exatamente a essa questão, porque um dos pontos que se colocou aqui o dia inteiro é o Brasil na comparação internacional. Aliás, foi muito feliz a formulação da primeira mesa do dia, em que ela estabelece as questões de sustentabilidade colocadas sob a ótica do crescimento e do desenvolvimento econômico da perspectiva de países emergentes, ou seja, a nossa. Então, se você quiser, hoje eu estou dando tempo aos participantes. Normalmente, lá na Globo News, eu escondo qual vai ser a próxima pergunta. Aqui eu
estou colocando, é um ambiente menos hostil, digamos assim. Então, para você já ir pensando, e como é que é, do seu ponto de vista, mas você não vai responder agora, os outros ainda vão responder a primeira pergunta. Quando a gente compara o Brasil com outros países que têm recursos naturais, a nossa capacidade de acesso, a regulamentação da exploração desses recursos e, para usar o que o Marcelo estava falando também, o peso da carga tributária e da regulação, nisso que você elogiou com tanta veemência. Ou seja, os recursos naturais estão lá, mas eles só existem a partir da nossa capacidade brasileira de transformá-los em alguma coisa. Por enquanto, os outros três que não falaram ainda vão falar sobre essa questão inicial. Nossos recursos naturais, essa grande vantagem que nós temos em relação aos outros, se traduz em competitividade? Nilson, representando aqui a BAL, acho que na mesma linha de que foi comentada, eu só posso pensar se é uma vantagem, nós temos essa geodiversidade. Nós falamos em biodiversidade e como fazemos esse equilíbrio e torná-la sustentável. A geodiversidade também precisa ser pensada da mesma forma, e junto com os empreendimentos privados, de novo, todo o suporte para que essas áreas sejam identificadas, sejam trabalhadas e acessadas, merecem, sim, o respaldo, seja governamental, privado e da sociedade de uma forma geral. O que pesa, muitas vezes, no caso da mineração, são exemplos mal-sucedidos que, no passado, se tornaram, às vezes, exemplos clássicos e foram catalogados, foram registrados como sendo perniciosos e negativos, e que, muitas vezes, todas as vezes, quando mundo afora, falou internacionalmente, outras pessoas comentam essa forma negativa de olhar pelos recursos naturais, não veem como é que hoje se opera a atividade de mineração. Por exemplo, em que a combinação, hoje foi falado aqui sobre pesquisas, isso beneficiou a indústria da mineração imensamente, seja nos sistemas de transporte, de automação, etc., que são importantes, mas, mais do que isso, a experiência que foi adquirida também, junto ao relacionamento social que a mineração também hoje desenvolve com uma experiência muito superior à que se já executou no passado. Hoje são projetos absolutamente especializados, complexos, mas que hoje absorvem um grau de conhecimento imenso e que isso sim transforma essas iniciativas em projetos sustentáveis e que trazem sim uma vantagem competitiva. Tem o meu xará, que ainda não falou, sobre a pergunta inicial, okay. E depois o Carlos Henrique. Por favor, o William Asper. Boa tarde a todos. Boa tarde, xará. Eu acho que isso essa competitividade varia de setor para setor. De forma geral, o custo Brasil, carga tributária e principalmente a burocracia e principalmente no âmbito da mineração, a questão do licenciamento ambiental, ele é fundamental. E essa burocracia, ela pesa demais. Um exemplo do meu setor, temos uma fábrica em Minas Gerais, por exemplo, que estaria utilizando o resíduo de um outro setor industrial, né, e deixar de minerar. E ela não pode fazer isso, porque se fizer isso, perde o direito de lavra. Então, tem que minerar para não perder o direito de lavra, poderia estar aproveitando o resíduo de outro setor. Então, a questão burocrática, principalmente a questão de licença ambiental, carga tributária e custo do Brasil, eu acredito que afeta e muito. Carlos Henrique. Boa tarde a todos. É com satisfação que estamos aqui presentes e, de uma certa maneira, o IBP aqui se sente muito mais discutindo uma questão de insumo energético, né? Petróleo, gás e biocombustível de uma maneira geral, em plena Rio+20. Quando você nos pergunta sobre a existência de
recursos naturais, obviamente, o fato de existir no Brasil é uma vantagem extraordinária. A sua utilização é parte da discussão que estamos tendo neste momento. Correto. Não nesta semana, mas ao longo das próximas semanas ou dos próximos anos, neste século, com certeza. E energia é um ponto fundamental. Quiséramos nós já estar absolutamente consolidado o conceito de competitividade e segurança e de respeito à sustentabilidade. Não estão. Pode ser até linhas paralelas que estejam se aproximando, mas ainda não são a mesma palavra. E num país como o nosso, existem questões que, em algum momento, ao se falar de sustentabilidade, para chegarmos a uma competitividade para o setor empresarial, a base educacional nossa é fundamental ser discutida. O que diferencia os países, o que diferencia rendimentos, o que diferencia a inclusão social e o desafio que está colocado para o uso do nosso recurso natural. Então, sob o ponto de vista da sua existência, o fato de termos descoberto o pré-sal, muitas vezes as pessoas brincam, por que o Brasil foi descobrir o pré-sal no século XXI e não no século XX? Teria facilidade para o seu acesso. Mas a questão que está colocada é como usar uma riqueza dessa com as regras que estão sendo negociadas neste século, efetivamente. Qual é o grau de desafio que se tem tecnológico, capacitação, desenvolvimento da cadeia de fornecedores, uma série de aspectos econômicos, ambientais e sociais, para que a nossa resposta seja competitiva num mundo mais próximo, também num mundo mais desigual e, claramente, difícil de chegarmos a acordos, como estão sendo essas manifestações preliminares entre países que não fixam metas, mas tentam, pelo menos, alinhar conceitos neste momento para que possamos fixar metas ao longo desta década. Eu estou correto se eu vejo, se eu interpreto um pouco o que eu acabei de ouvir do que você disse, e vocês todos já caminharam na linha da pergunta seguinte, que é, ok, vantagem comparativa pela existência de abundantes recursos naturais, sim, como se pode negar isso? A utilização deles só foi eficaz na medida em que nós, brasileiros, somos capazes de desenvolver tecnologias para isso, bacana. Agora, o desenvolvimento, além disso, é travado por tributação, por licenciamento, por falta de políticas, e aí você coloca, nessa questão que eu queria que vocês refletissem, vocês já começaram, agradeço muito a vocês essa antecipação que vocês têm dos dilemas, dos temas centrais. E esse que você acabou de levantar me parece também um dos mais difíceis. Há muito mais uma preocupação do que uma esperança. Não sei se eu interpretei você corretamente, Carlos Henrique, quando você se refere a um regime internacional, a palavra é minha, que vai, de uma maneira ou de outra, pautar, balizar, limitar ou permitir que um país com recursos naturais tão abundantes como o nosso faça deles, talvez mais, uma vantagem competitiva. Estou correto? Correto. Deixa eu só complementar, então, dentro dessa sua sequência, também para não perder. Porque aí vem o próximo passo. Isso. Existem dois desafios que nós interpretamos, quer seja do setor de petróleo, gás e biocombustíveis, acho que para a indústria, sustentabilidade em um país não dá para caminhar sem aproximações e entendimentos entre governo como regulador, okay, o produtor e a sociedade de consumo. Não tem como estabelecermos bases mínimas e esse processo avançar. Entre países, esse processo de sustentabilidade para o planeta, claro, tem uma complexidade muito maior. É esse ponto que a gente está debruçado no nosso setor, como responder. Primeiro, dever de casa. E, obviamente, com o olhar internacional, na medida que o produto que a gente coloca no mercado pode não ser uma commodity,